Então vamos lá. Partindo do capítulo 1, você vai perceber aí que João vai falando quem é Jesus, ele vai falando sobre esse verbo e mostrando os milagres até o capítulo 11. E você vai perceber, eu vou te dar algumas coisas que às vezes a gente não percebe. Você vai perceber que do capítulo 1 ao capítulo 11, que é onde é o último milagre antes deles decidirem crucificar a Cristo, armar um negócio para levar Jesus para a cruz e matá-lo, você vai ver que Jesus vai se revelando àquele povo, quem verdadeiramente ele é, e vai destruindo a religião para ficar só a essência, mostrando para o povo de Deus que somente ele é suficiente. Então ele vai usar a expressão em vários capítulos, eu sou. Vários capítulos. Ele vai tirar daquilo que eles acham que é e ele vai puxar para ele e vai falar, eu sou. Aí João já começa falando, ele é o verbo, é o primeiro que nós vamos ver, mas você vai ver falando quem ele é, várias vezes. E aí quando eles prendem ele, antes dele prender, os últimos capítulos é da última ceia do Senhor Jesus, ali a partir do 12, quando eles vão já andando para procurar o lugar da última Páscoa, e a última conversa com os discípulos, até a subida dele aos céus. Então já estou te dando a divisão aí dos capítulos, para você ficar mais empolgado, para você prestar atenção, quem é Jesus? Quem é Jesus para nós? Quem ele falou que era? Porque eu creio em tudo que a palavra de Deus diz para eu crer. Amém? Então vamos fazer o capítulo 1, vamos ler só até o versículo 14. Se der a gente lê mais, mas eu acho que não vai dar. Vamos ler lá. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vindo ao mundo, ilumina a todo o homem. O verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Já achou seu versículo aí? Aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Pai, em nome de Jesus, eu clamo mais uma vez. Eu me humilho diante do Senhor, porque só Tu és. Eu me acho incapaz de ministrar essa palavra nesse dia. Só Tu tens a palavra de vida eterna. Teu Filho é o Verbo que se fez carne. E eu suplico nessa noite que o Senhor cumpra a Tua promessa do Salmo 104:4. Que o Senhor faz aos Teus anjos ventos e aos Teus ministros labaredas de fogo. Acende o fogo no meu coração. Coordena a minha mente e os meus lábios. Transborda com Teu Santo Espírito nessa noite. E traz clareza espiritual aos Teus filhos e à minha vida. No nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Então João começa dizendo e revelando. A primeira coisa, ou a mais importante do texto aqui, é
o próprio Jesus, o verbo encarnado. E ele fala, ele já estava desde o princípio. A palavra verbo aí, a palavra logos, ela não significa só palavra ou um discurso proferido. Mas se a gente olhar todas as traduções aqui, daquilo que significa, o significado de toda a palavra logo, você vai ver que é sentença máxima, um ato de falar, faculdade de fala, mas também ele fala de governo. A palavra que governa, aquela que tem o princípio e o fim, é a palavra dita para um decreto. Uma vez que a palavra foi falada, nada volta atrás. É essa a expressão quando ele fala assim, e no princípio era o verbo. Se a gente estudar também e voltar lá em Gênesis, você vai ver que essa palavra que está escrito lá, Bereshit, é a palavra que diz, no princípio, antes do nada, Deus teve um propósito para que houvesse luz, para que houvesse criação. Ou seja, o mundo não foi criado do nada, porque simplesmente houve uma explosão. Mas para que houvesse a explosão e tudo fosse criado, foi antes de falar, foi projetado, planejado. E o plano estava em Cristo. Então não aconteceu de nada. A palavra do haja luz, no princípio, era Jesus. Ele estava lá. É isso que João está dizendo aqui, quando ele está apresentando o verbo vivo, aquele que realmente veio para nos salvar. Essa é a expressão que ele cita por 3 vezes, no mesmo versículo. Que ele era o verbo, estava com Deus, era Deus. Então, se você reparar na leitura que geralmente os judeus cristãos fazem, e você perceber em Apocalipse, você vai ver sempre que aparece 2 números para dizer sobre completo ou sobre perfeição, que é o número 3 e o 7. E você vai ver muito desses números aqui no Evangelho de João. O verbo, 3 vezes em um só versículo. Você vai ver 7 milagres do primeiro capítulo ao capítulo 11. 7 milagres que vão apontar para aquilo que Cristo é de fato e de verdade, para a plenitude de Cristo. Não só para o ato do milagre, mas para o fato do milagre. É a plenitude. Como fala, há 7 igrejas, são todas as igrejas que existem no mundo. Vamos falar os 7 anjos, é para todos os líderes e pastores da igreja. É a perfeição, é a plenitude. Deus está falando, é para todo mundo, não é só para aquela turma. Porque a palavra de Deus, a Bíblia, irmãos, nós cremos que ela foi soprada por Deus. A inspiração ali é sopro, ele soprou nesses homens. E ele mesmo falou que vai passar os céus e a terra, mas a palavra dele não vai passar, porque a palavra de Deus ela é viva. Então ela não só conta contextos históricos e aplicações da lei e das profecias para a época, mas ela traz princípios espirituais para todas as gerações. E então, voltando aqui, a primeira coisa que a gente precisa saber, que aonde o verbo está presente, coisas acontecem sobrenaturais. A primeira que ele deixa claro aqui desse verbo está no versículo 4. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O que eu resumi aqui no versículo 3 daquilo que eu expliquei para vocês. Versículo 4 diz, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então a primeira coisa que ele fala do impacto da pessoa de Cristo Jesus na humanidade, é que quando Jesus veio, ele gerou vida. A palavra aqui é zoe, não é só de nascimento de pessoas, mas é uma palavra que gera graça aonde há desprezo, gera luz onde há trevas. Aonde o verbo chega, tudo muda, o ambiente muda, quando o verbo se faz presente. Zoe é uma expressão que ele fala toda a alma viva, da absoluta plenitude da vida, tanto em essência como eticamente, que pertence a Deus, por meio dele, por ele.
em que o Logos assumiu a natureza humana, vida real e genuína. Então não é a vida que todo mundo vive na face da terra, mas é uma vida plena, é uma vida que muda palavreado, ela muda a boca de murmuração para a boca de gratidão. Ela muda a boca do mentiroso para a boca que agora daquele que fala somente a verdade. Ela muda a boca do medroso, da vida do medroso, que não pode nada, tem medo de morrer, foge de tudo, para aquele que vai para a cruz, mesmo que seja crucificado de cabeça para baixo. Pedro, quando o Zoe chega, quando o verbo é soprado de fato e de verdade na nossa vida, nós somos nova criatura, tudo muda. Não é reforma em cima de uma casinha, não é um puxadinho que Deus fez em nós. Ele fez uma nova vida, e essa vida em abundância. É uma vida que jorra em abundância. Por isso Jesus cita isso para aquela mulher em João capítulo 4, que você vai ler depois de amanhã. Quando fala com ela, se você conhecer quem é o que te pede, tu pedirias água, e ele te daria água viva, e nunca mais você teria sede. Isso é Zoe. Uma vida gerada, que gera vida. E aonde passa, traz mais vida. Não gera morte. O verbo se fez carne e ele habitou em nós para trazer vida e vida em abundância. Amém? É a primeira coisa que você precisa guardar no seu coração nesse texto. Mas a segunda coisa ele fala no versículo 5: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram. Põe aí na tela aí para nós. Versículo 5 de João 1. A luz resplandece. Vamos lá, gente, lê junto. A luz resplandece. A palavra luz aqui vem da palavra fós, ou da palavra fóster, palavra que vem da mesma palavra fósforo. E fósforo não é um espelho, como alguns falam. Não, Jesus é a nossa luz e nós somos o espelho. Quem tem Jesus reflete a luz de Cristo. Isso é um sofisma. O que é um sofisma? É uma verdade com um pingo de mentira. Porque a palavra não é reflexo. A palavra é fós, é luz própria. Luz própria. Então a palavra é aonde o verbo habita, ele traz luz própria para aquela vida. Tudo muda. Lembra do Salmo 119, do versículo 105? Põe na tela para nós aí, Salmo 119, versículo 105. Vocês anotam aí, que eu não tenho isso anotado não. Isso vai vir na cabeça, eu vou falando, depois você não me pergunta não. O que está escrito aí? É a tua palavra. E luz? E quem é a palavra? O Logos. Quem é o verbo? É ele. Então, o Antigo Testamento, ele aponta para o Cristo, para a luz, o verbo, é ele, para dizer para nós que tudo na nossa vida, Cristo é o suficiente. No dia que a gente encarnasse isso no nosso coração, na nossa alma, gente, nós ia viver mais tranquilo, nós ia chorar menos de tristeza, nós ia chorar mais de alegria, pelo constrangimento daquilo que Cristo é para nós, de fato e de verdade. Não só a religião que a gente frequenta, mas a pessoa do Deus vivo, que decidiu não só vir à terra e morrer por nós, mas fazer morada em nós, quando nós obedecemos a sua palavra. Esse é o problema, porque Deus é um Deus de exatas. Ele não é um Deus do mais ou menos. Não, mais ou menos, não, você tirou 9,9, tá bom, passou. Com Deus não tem isso não. Ou a gente anda nele, ou a gente está fora dele. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Não tem um meio termo. Eu não sou de Jesus, mas também do capeta eu não sou. Não tem isso na Bíblia, isso é invenção humana. Quem não está no caminho estreito, já está no caminho largo. Não tem um muro. Então nós precisamos entender que quando
esse verbo veio, ele veio para mudar de fato e de verdade, radicalmente, a nossa existência, a nossa vida, já aqui na terra. Por isso, quando ele chegou, ele disse: o reino já é chegado em vós, porque o verbo chegou, e o verbo se fez carne, e o verbo habitou entre vós. E quando o verbo habita entre nós e em nós, ele traz luz. E aonde a luz chega, as trevas, aonde a luz chega, as trevas tem que dissipar. Não tem barganha, não tem acordo de paz. Aonde a luz chega, as trevas tem que dissipar. Só que o inimigo sabe também disso. Aliás, ele é mais teólogo e crê mais do que nós. E ele vai fazer de tudo para você ficar enganado. Porque quem fica enganado, ele tem autoridade, mas nunca vai usar a autoridade. Porque ele não sabe o que foi confiado nas suas mãos. Ele não sabe o que Deus colocou em suas mãos. E o próprio Deus diz: eu sou a luz do mundo. Eu sou a vida eterna. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quando isso entra na alma, gente, não tem ninguém. Eu tive uma experiência, eu acho que eu já contei isso aqui, mas eu vou refrescar a memória de vocês. Há um mês, mais ou menos. Acho que já tem um mês. Eu recebi um telefonema antes de vir para o culto, eu tinha que pregar, e a dona Mercedes falou assim: pastor, vem cá, pastor, pelo amor de Deus, meu pai está morrendo, seu Afrânio. Eu falei: estou indo. Aí mandei o áudio para os presbíteros: olha por mim que eu estou indo lá. E a dona Mercedes está desesperada. Cheguei lá, ele estava roxeando mesmo, as mãos, os dedos roxeando, a boca roxeando, e ele estático lá. Aí rapidinho puxei no meu celular uma playlist de hino, botei do lado do ouvido dele lá e comecei a orar. Agradecer a Deus pela vida dele, agradecer a Deus pelo legado que ele deixou, né, nessa igreja, na família, agradecer pela vida daquele homem. Quando eu comecei a agradecer, chorar e orar, ele começou a ficar normal, começou a voltar a respirar, e a gente colocando aquele, como é que coloca no dedo, como é que fala? Oxímetro. Então nós vimos o oxigênio dele voltar assim, ó. Estava lá para os 60 e pouco. Quem entende de medicina sabe melhor do que eu, né, doutor? Aí, rapidinho, e o oxímetro foi voltando até 96. Aí chega o médico. Quando o médico chega, ele estava só respirando, dormiu, o médico só deu uma tapinha no peito dele assim, ele acordou. Com a primeira coisa que ele falou, ele resmungou. Aí Dom Mercedes falou assim: não, pastor, o senhor ouviu o que ele falou? Eu falei: eu vi não, traduz para mim. A primeira coisa que ele falou, não, que ele voltou, eu falei: não vi não, conta para mim. Ela falou assim, ele falou assim: aquele que está morto, aquele que, ainda que morra, viverá. Está na alma, irmãos. Nunca teve medo de morrer. No Covid, vivia na rua, pregando para os mendigos. Nós tudo trancado dentro de casa. E ele na rua, sem máscara. E ficava ali batendo naquela porta, ele não podia entrar, senão eles mandavam me prender. Aí eu ficava vendo ele ali. Um dia, e ele bravo comigo. Ele falou: por que o senhor não deixa eu entrar? Eu falei: senão eu vou preso. E esse Covid pode matar a nós. Ele falou: pastor, isso aqui, ó, segura nada. Quem tem Deus tem o perfeito amor. Quem tem o perfeito amor lança fora o medo. Toma na cara. Aquele dia eu converti de novo. Porque Jesus entrou, irmãos. O verbo, a palavra que governa, aquela mesma palavra do princípio, quando diz haja luz, e houve toda essa construção sistemática que até hoje os cientistas não conseguiram explicar para nós. Eu só acredito que está lá, que é complexo, que é tudo milimetricamente criado por um criador. Hoje nenhum cientista que realmente é cientista é ateu, nenhum. Ele sabe que existe alguém que criou essa matéria. E esse verbo é o verbo que trouxe vida. Por onde ele passa, a vida. Por onde ele passa, a luz, a preocupação vai embora. Porque é a luz que endireita o nosso caminho. É a luz que nos guia.
Se a gente viver a nossa vida pela luz da palavra, irmãos, se a gente abrir a Bíblia para a gente andar nos nossos casamentos, na criação de filhos, nos concursos da vida, em tudo, se a gente tiver a palavra como o prumo da nossa vida, irmãos, nós vamos viver bem melhor do que o povo lá fora. O povo lá fora só acredita em palavra positiva, de coaching. Nós temos a palavra da verdade, a palavra que traz luz, a palavra que traz vida, Zoe, sobre a sua vida. Ela resgata a sua alma da morte. Ela te reanima no Senhor. Amém? Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Traz de volta. Mas ele continua falando, depois do versículos 6, 7 e 8, que fala de João Batista, que veio para testificar sobre essa luz, que verdadeiramente esse é o verbo, que é aquele prometido de Isaías 40. Ele vai falar, saber a verdadeira luz vindo ao mundo. E ele fala assim, ilumina a todo o homem. Uma coisa é colocar luz, a outra coisa é iluminar. Porque a outra primeira palavra é fós. Essa aqui vem de fós, mas vem com a expressão fotizo. Não é só ter luz, é produzir luz, brilhar, clarear, esclarecer espiritualmente, imbuir alguém com um conhecimento salvador, instruir, informar, ensinar, dar endireitamento. Isso é iluminar. Então, quando o verbo vem sobre nós, não é que há luz, sim, há luz. Ele põe fogo em nós, para clarear tudo. Mas ele traz a instrução. A iluminação ele também traz a instrução do que a gente deve fazer. É ele que traz a instrução. E hoje o que tem acontecido? A gente tem invertido. Ou por não crer, ou por crer metade. Ou por não parar para pensar igual nós estamos pensando aqui, e meditando na palavra e estudando. Depois você pode me pedir um aplicativo que eu comprei, que eu te passo aí para você comprar também. Porque você clica na palavra, ela vai estar dando as traduções aí do grego, do hebraico, e vai clarear a sua mente aí, vai te ajudar demais da conta. Esse iluminar aqui é que quando ele chega com a sua luz, a instrução dele vem junto com a gente. Ele te dá o sim, ele te dá o vai, ele te dá o pare, ele fala não vai. Ele clareia a sua mente, o seu andar. Ele é o seu conselheiro, um conselheiro que não dorme. O guarda de Israel, ele não cochila. Ele está acima dos montes, de qualquer criação. E é ele que traz a instrução para nós. Então ele não é só a palavra que gera e que cria o verbo, mas ele também é a vida, a luz, a instrução. A verdadeira instrução, aquilo que realmente norteia o seu caminho, é a bússola da nossa alma, que não deixa a gente errar, se ele habitar de fato e de verdade na sua vida. O verbo estava no mundo, mas o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Não tem como o mundo discernir tudo isso que nós estamos estudando agora. Se você não está entendendo nada do que eu estou falando, chega em casa e ora. Pede a Deus para se revelar ao seu coração. Porque essas coisas que eu estou pregando aqui para você são coisas espirituais. O homem natural não entende essas coisas. Não entende. A palavra de Deus é algo que se revela espiritualmente. Quando? Quando a gente realmente se posiciona onde Deus quer que a gente esteja. Debaixo de uma confissão de pecado contínuo, de quebrantamento, reconhecendo que nós não somos nada, e Ele é o Senhor das nossas vidas, confessando pecado todos os dias. E então essas coisas se manifestam através do verbo, na minha vida, na sua vida. Não é só, não, eu vou no profeta tal, eu vou na irmã do coque, eles têm mesmo, Deus dá mesmo, mas poderia dar para você. Porque eles têm que, Deus só fala com fulano. É mentira. No Antigo Testamento era.
porque era ofício. No Novo Testamento, não. O Espírito foi derramado sobre toda a carne. Mas sobre toda a carne daqueles que lhe obedecem. Portanto, andam segundo a sua palavra. Nem mais, nem um pouquinho para a esquerda, nem um pouquinho para a direita. Este é o caminho, andai nele. Nós temos uma direção. E toda vez que a gente sai dessa direção, o atalho fica maior para nós. Toda vez. Então, o que a gente tem feito? Em vez da gente buscar a instrução do Senhor, a gente só busca a bênção do Senhor. Em vez da gente buscar o fotizo, a iluminação daquilo que Deus mandou sobre nós, a gente busca só a bênção para a gente fazer aquilo que a gente acha que é de Deus. E é por isso que muitas e muitas vezes, não poucas, talvez só eu que seja o pecador aqui, porque o que eu estou falando aqui é mais uma confissão de pecado do que jogando pedra nos irmãos. É por isso que muitas e muitas das vezes a gente erra nas nossas decisões e erra mais e acerta menos, porque a gente tem o nosso Deus como o último recurso. Quando nada mais está dando certo, aí nós começamos a jejuar e orar. E a palavra do Senhor diz que a gente buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E as demais coisas, só que a gente busca em primeiro lugar todas as demais coisas, e quando der tempo, a gente lê a Bíblia, a gente vai na igreja, quando der tempo. E é por isso que a gente sofre muito. Porque a gente não tem buscado naquele que pode todas as coisas, na palavra que é a verdade, naquele que ilumina, que nos instrui. No máximo a gente tem buscado só uma bênção. E nós precisamos mudar, porque Ele é o verbo. E esse verbo habita entre nós. E Ele traz essa direção. Mas o mundo não consegue ver isso, porque isso é discernimento espiritual. Então o versículo 11 fala: Ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Agora põe o 12 na tela aí para mim. Esse é o meu versículo de João 1. Se eu posso resumir o capítulo 1 de João, é esse. Isso é para a minha vida, não estou falando que é para todo mundo. Lembra que eu te desafiei a achar Jesus em cada capítulo e um versículo do capítulo para a sua vida. Esse é o meu. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Glória a Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Então vamos lá no versículo 12. Mas a todos quantos o receberam. Eu recebi, pastor, será? Então nós vamos ver o que é a palavra receber aí, para a gente ver se realmente aconteceu. Nossa, ela é grande demais. Deixa eu ir no meu resuminho aqui. Ela significa muita coisa, o receber aí, a palavra. Mas eu separei só duas para você pensar do que ela significa nesse texto. Ela significa associar consigo mesmo como companhia. Mas a todos que associaram ao verbo como sua companhia, de todo dia, de manhã, de tarde e à noite. Aqueles que disseram assim: Jesus, aonde eu for, o Senhor vai comigo. Aliás, o Senhor vai na frente. E se tem algum lugar que o Senhor não entra e não gosta, o Senhor não deixa eu entrar. Isso é receber. Isso é receber. O resto é ser crente. O resto é frequentador de igreja. O resto é ser presbiteriano, batista, assembleiano, da parede preta, da parede branca, sem parede. É o resto. Agora, os que receberam é aqueles que associaram a sua vida consigo mesmo. Cristo, aonde Ele vai, Cristo está. Se você tem essa consciência que aonde você vai, Cristo está, irmão, você não xinga. Não xinga. Jesus, eu tenho eu não gosto muito desses trem de humorista cristão, não, porque eles fazem umas piadas que eu nem dou vontade de rir, irmão, eu não ri, não. Eu já olho para Jesus e falo assim: essa aí eu não estou rindo, não, viu, Jesus? Não tira meu galardão, não. Mas tem um que ele vai cantando, ele é doido, ele começa a cantar umas músicas secular, assim, feliz, e aí aparece Jesus, assim, eu não sei quem conhece esse tal de Peixoto, não sei.
Aí aparece Jesus assim, mas ele compõe um hino na hora, naquela música que está andando, e mudo, fica olhando para Jesus, porque Jesus aparece, entendeu? Entendeu? Aonde a gente estiver, eu vou começar a orar pela igreja e falar assim, Senhor, faz igual o Senhor faz lá com o Peixoto, lá aparece para esse povo. Porque se for começar a fazer um trem errado, o Senhor dá uma luz assim, para ele sentir que o Senhor está presente. Gente, aonde Jesus está presente, a gente muda. As piadas mudam, as coisas que a gente faz em casa mudam, como a gente trata a esposa da gente muda muito. Como a gente trata o marido, muda. Quando a gente trata os pais da gente, se Jesus estiver presente, muda muito. Mas Jesus só vai estar presente para quem o recebeu. Não é que é para quem diz que crê. Ele está presente. Mas a outra tradução desses receberam é tomar posse de, apropriar-se, capturar, alcançar, lutar para obter. Você tem lutado para obter o recebimento assim, de Jesus? Lutado até quanto? O quanto você luta para receber de fato e de verdade? Até o sangue? Ou qualquer coisinha você desanima. Ah, ser crente é difícil demais. Ah, desse jeito não vai dar, não. Até quando? Porque somente para os que receberam, irmãos, é que receberam o poder. Deus só dá o poder dele, de exousia, de autoridade. A palavra que é usada aqui para poder é exousia. É uma palavra de liberdade de fazer, como se quer fazer. É uma palavra que ele deu para a igreja, para aqueles discípulos que estavam voltando, porque eles viram que os demônios submetiam a eles. Aí Jesus fala assim, eis aí vos dei autoridade, exousia. O que vocês falarem sobre principados, potestades, sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Exousia. Você tem a palavra de ordem dada por Cristo para dar ordem ao mundo espiritual. E os demônios sabem disso. E eles tremem. Quando alguém anda em santidade de vida e anda com a palavra de Deus nos lábios e é proferido uma ordem no nome de Jesus, eles recuam. Com ódio, mas recuam. Falando que vai te matar, mas recua. Porque o próprio Deus na pessoa do verbo te deu essa autoridade. Só que ele põe medo em você, para que você não use autoridade. Mas se você estiver com medo, mas estiver cheio de Deus, santificado de sua vida, mesmo com medo, fala. E ele tem que obedecer. Ele não tem medo nenhum. Mas existe uma ordem que foi dada através da sua vida, no nome de Jesus, para estabelecer limites dos principados e potestades. E a nossa luta é contra eles. Não é contra o sangue, contra a carne. Então, todos aqueles que receberam, Deus dá o poder, a autoridade, inclusive esse poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem. Só que nós já estudamos aqui num outro culto sobre os 4 tipos de fé que tem na Bíblia, e só uma que leva à salvação, que é a fé obediente. A fé que cura pode até curar, mas nem sempre leva à salvação. Os 10 leprosos, só um foi salvo. Os outros 9 foram curados? Foram. Porque Jesus falou, onde estão os outros? Não foram 10 que eu curei? Onde estão os outros 9? Aí ele fala, só para esse que voltou, vai, a tua fé te salvou. Então todos tinham fé, mas só um foi salvo. A fé é de conhecimento de Deus, de estudar a palavra, de teologia. Você vai ler aí amanhã, João capítulo 3, Nicodemos, mestre dos mestres. E Jesus falou na lata com ele, não te importa eu te dizer, você tem que nascer de novo. Formou na melhor escola de teologia da época, com placa de doutorado, PhD em teologia, porque ele ensinava para os outros se tornarem mestres. E Jesus encontra para ele e fala, não te importa eu te dizer, você tem que nascer de novo. Você nasceu só da água, você tem que nascer do Espírito. Fé.
E até pregava sobre isso. Mas nada tinha mudado aqui. A fé que muda passa pelo caminho da obediência. E a outra fé é do diabo. Crês tu que existe um só Deus? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Tiago 2,19. É o que está escrito lá. Fé. Fé que reverencia. Mas fé que não muda nada. Porque você não vai ver nenhum demônio junto com o principal, que é chamado de diabo, ou de Satanás, o adversário. Você não vai ver eles mudando o anjo de luz de novo. Então a fé deles não transforma. Embora eles acreditam de fato e de verdade, chega a tremer, mas não transforma em nada. Não adianta ter medo de Deus, irmão. Tem que viver Deus. O logo de Deus tem que vir através da sua vida. A palavra que você fala tem que ser a verdade. Para isso você tem que experimentar a verdade. Você vai ver lá no 8º dia. Pelo capítulo 36, aquele que a gente gosta do versículo 32, mas a gente esquece muito o 31. Estou te dando spoiler da leitura aí, para você animar, para você ler. O 32 você fala, conhecereis a verdade vos libertará. É até palco de eleição, de política aí. Mas você precisa crer no 31. O 32 não funciona se o 31 não for verdade na sua vida. Então presta atenção nessas coisas aí. Então quando a gente crê obedecendo, aí o versículo 2 aqui, ele dá um start na nossa vida, se torna verdade. Porque o que eu disse para você? O nosso Deus é um Deus de exatas. É todos esses pontos aqui, não pode pular nenhum. Nós temos que andar de acordo com o que ele falou. Não confunda salvação pela graça com promessas e bênçãos pela graça. As promessas que Deus deixou nas Escrituras para os filhos de Deus na terra, enquanto terra, porque quando Jesus voltar, muitas das coisas que a gente vive aqui, por exemplo, os dons, vão tudo cessar. Quando o que é perfeito voltar, não vai ter língua, não vai ter profecia, porque o perfeito vai estar presente. Está lá em Coríntios, capítulo 13. Então, essas coisas que são agregadas de valor para a nossa vida espiritual, enquanto aqui na terra, só funciona se a gente andar do jeito que Deus pediu para nós. Uma vida da graça obediente, pela fé obediente. O start do impossível é dado na nossa vida. Você experimenta tudo que a palavra de Deus diz que vai acontecer na nossa vida. Você vai chegar nesse trem do impossível lá, quando Jesus senta na mesa com os discípulos, a partir do versículo 13 ali, e vai dar um monte de chave do impossível, porque ele está indo embora, e eles precisam ativar isso na vida e no coração deles, e eles precisam ensinar para cada discípulo que vem depois. A mesma coisa que eles aprenderam de Jesus. Porque ser discípulo de Cristo não é só ser estudante, é ser parecido com o mestre. É ter o DNA do mestre. E tudo que nós estamos estudando aqui, você vai ver que é o nosso mestre. E para ter tudo isso, nós temos que ter o que ele teve. Ser cheio e transbordando do Espírito. Porque você vai perceber que Jesus só começa a fazer sinais, só começa a vida ministerial dele com 30 anos depois que o Espírito Santo desceu sobre ele. Você vai ver que, igualmente, a igreja funcionou de fato e de verdade depois da morte de Cristo e ressurreição, em Atos capítulo 2, quando o Espírito desce sobre a igreja. Aí dá um boom. Para cá, um monte de medroso, fofoqueiro, um monte de querendo disputar trono, quem senta do lado direito, quem senta do lado esquerdo. Essa é a igreja do Senhor Jesus. Nossa, quando o Espírito de Deus vem e derrama, esse nós morre por Cristo. Não fala mal um do outro. Ora um pelo outro. Para de competir. O poder de Deus desce. Jesus viveu e falou assim como eu. Por isso quando ele fala assim como eu, por quê? Ele se esvaziou de si mesmo, de toda a sua glória, e veio como homem, e obedeceu a Deus. Ele caminhou num caminho de obediência. Então, se você quer saber o que é ser humilde, é
abrir mão do que é seu e dos seus direitos para obedecer o que Cristo quer. Essa é a definição mais clara do que é humildade. Onde o senhor tem essa definição? Não tem essa definição no dicionário Aurélio. Eu falei assim, irmão, é porque eu não leio dicionário Aurélio, eu leio Bíblia. E na Bíblia tem essa definição. Primeiro falando quem é manso e quem é humilde. Aprendei de mim, que sou manso e humilde Então é para a gente aprender dele. Não é para aprender do pastor, do presbítero, do diácono. Porque toda vez que a gente vai falar sobre essas coisas, alguém taca a piada. Fala, ah, mas é eu o pastor, e o presbítero. Não, irmão, a Bíblia não é para você copiar eles, não. O deles está guardado para quando Jesus voltar. A Bíblia falou que é para aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração. E eu falei com você que ser humilde de coração é o quê? É abrir mão de tudo que você tem e das suas vontades e da sua autoridade, da sua valia, daquilo que é seu, para obedecer aquilo que Deus quer. Vamos lá para você ver? Filipenses capítulo 2, abre ali, a partir do versículo 5, eu não vou abrir no meu aqui não, porque para eu voltar, depois travo o celular aqui, eu vou passar aperto. Do versículo 5, nós vamos até o versículo 11, mas você vai riscar na sua Bíblia o versículo 8, que é o resumo. Ó, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando semelhança de homens. Agora ali não dá para eu ler não, estou precisando de óculos agora. Lá. Reconhecido em figura humana, ao versículo 8. A si mesmo, tornando-se até e morte. Então ser humilde é o quê? A si mesmo se humilhar, tornando-se obediente à palavra de Deus e ao Deus da palavra. Até quando? Até domingo à noite. Domingo à noite todo mundo fica obediente. Mas na segunda, então não é ser humilde. Porque ser humilde é até a morte. O nosso começo é quando o Espírito de Deus traz luz sobre a nossa vida e há a conversão, e essa conversão é até a morte, vivendo, obedecendo o que a palavra de Deus nos diz. Não para ser salvo, porque salvo já foi pago. Jesus morreu na cruz e pagou para nós. Mas para viver todas as promessas de Deus, que Deus tem para os seus filhos aqui na terra. Porque todas as promessas dele são eternas como ele. Não passaram e não acabaram. Nós é que nos acabamos. Porque no dia que a gente ressuscitar de dentro de nós a palavra da verdade, e andar na verdade, e obedecer à verdade em tudo que está escrito, irmão, depois você me conta os testemunhos da sua vida. Vamos para frente que já tinha que ter parado. Versículo 13 fala assim, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem. Ou seja, não é linhagem, não é porque minha avó é a irmãzinha do coque, quando ela ora, Deus responde, que eu vou estar junto, não. Não é meu pai, minha mãe, não, porque eu tenho um pai que ora, meu pai é crente, ele jejua, não. Nem da carne, não é de sangue, nem da vontade da carne nossa, nem da vontade do homem, não, porque eu aceitei Jesus, irmão, você não aceitou Jesus, foi Deus que te aceitou. Foi Jesus que te aceitou. Quando a gente ainda era inimigo dele. Se você ler Romanos, você vai ver isso lá. Entre o capítulo 3 e 4, até o 5 ali, tem umas expressões todas falando que não viu um justo sequer. Todos pecaram. Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos, separados da glória de Deus. Estão todos na face da terra. A gente só vai através do sangue de Cristo que nos justifica, paga, purifica dos nossos pecados. Então, se todos pecarem e carecem da glória de Deus, Romanos 3, 23, logo, é isso que a gente faz, pecador. Romanos 6, 23 fala, porque o salário do pecado é...
Então, se nós todos pecaram, no final do mês, qual é o salário que a gente vai receber? Mas as misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Por isso nós temos vida. Cada manhã. Isso é Lamentações 3, a partir do 22. As misericórdias do Senhor, elas não têm fim, elas se renovam a cada... Porque elas se não renovar nessa noite, amanhã, irmão, nós estamos cantando no seu velório. Mas nessa madrugada, Deus vai dar ordem nos céus para recolher todas as misericórdias vencidas na sua vida e vai mandar alguém entregar na prateleira da sua vida uma nova misericórdia. Então, quando você acordar amanhã, a primeira coisa que você lembra: estou vivo. Deus visitou essa madrugada e botou o coração dele no miserável homem que eu sou mais uma vez para eu viver. Isso é misericórdia. Misel, de miserável, córdia, de cardia. O coração de Deus no miserável homem que eu sou. Elas não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Amém? Que Deus renove no seu coração. Lembre-se, não é do homem, não é eu, não é porque minha avó, linhagem, é de Deus. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, e essa é a vontade de Deus sobre a sua vida. Que isso possa impactar a sua alma, para você viver de tal forma que você possa experimentar e então prestar atenção mais no seu dia, para que você esteja um tempo de tabernacular, de ir no tabernáculo, de entrar no Santo dos Santos através do sangue de Cristo, porque Ele rasgou o véu. Agora nós podemos entrar no Santo dos Santos, nós podemos ajoelhar e falar com aquele que no Antigo Testamento só podia quem Deus escolhia, e a pessoa só ia uma vez por ano para ouvir o que Deus tinha para falar com ela, e tinha a lei na mão. Hoje nós temos uma lei na mão que é suficiente e eficiente, mas aí nós temos um Deus do Santo dos Santos, que quando a gente dobra o joelho e ora, Ele escuta a nossa oração. Ele responde a nossa oração, mas Ele nos visita e manifesta a sua presença à nossa vida. Tabernacular, é a palavra que está escrita no 14 aqui. E o Verbo se fez carne e habitou. A palavra aí é tabernacular. É tabernáculo, é permanecer no Santo dos Santos. Habitou entre nós. E aí ele fala assim, entre nós. Cheio, a palavra cheio é pleno, é no total, não é mais ou menos não, é na plenitude da graça e na plenitude da verdade. E aí então, nós vimos, e esse ver aí é de experimentar, é de ter uma manifestação, é de arder o coração como aqueles jovens no caminho de Emaús. Porventura não nos ardia o coração enquanto ele falava das Escrituras. Se você sentiu um ardor no seu coração nessa noite, irmão, presta atenção, Deus está tabernaculando com você. Ele está manifestando a sua vida. Isso devia trazer lágrimas aos seus olhos. Porque um homem tão pecador como eu e como você, e ele arde seu coração, sendo santo, santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Essa é a glória de Deus que se manifesta, e muitas vezes a gente nem percebe, porque a gente está com mais vontade de ir embora, porque o relógio está passando, do que de sentir e perceber a presença de Deus nos visitando. A gente tem mais vontade de ficar vendo o jogo, do que de ouvir o que Deus vai falar naquela noite. É triste, irmão. Muito triste isso, porque Deus não muda, e o que Ele prometeu, Ele cumprir, Ele vai cumprir. Aí o senhor falou tabernacular, aí não tem texto, você vai ver em João, quando você chegar no 14º dia aí, no versículo 21, no 22 e no 23, você vai ver que o que eu estou falando aqui, Ele prometeu, desde quando a gente anda na verdade, e do jeito que Ele quer, não é do jeito que eu quero, não é ser só pastor, não é ser só teólogo, só presbiteriano. Eu tenho que andar na verdade. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama, o Pai o amará, eu também o amarei. Viemos a Ele e nos manifestaremos a Ele. Tabernacular, teofania, aparição.
visitação. E Deus, mais uma vez, visitou o seu povo. É o que Ele mais ama. A viração do dia, quando Ele encontrava com Adão e com Eva. Que Deus te abençoe. Que Deus te reanime, te dê sede, para que você possa buscar esse Jesus em cada capítulo do Evangelho de João aí, no nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado pela Tua palavra viva, pela preciosidade daquilo que o Teu Santo Espírito soprou em nós. Meu Deus, por favor, que essa palavra possa cair num terreno fértil e frutificar 100, 60, 30 por um para a glória do Senhor. Não deixa o diabo roubar essa semente, Senhor. Não deixa a gente plantar essa palavra tão preciosa do Senhor no meio das coisas desse mundo, das tribulações dessa vida, porque elas vão sufocar essa palavra. Que possamos plantar num campo arado, fértil do nosso coração, aonde não há mundo, aonde não há preocupação, aonde não há tribulação, aonde há somente o Senhor. Que o Senhor seja o dono da nossa vida e que Jesus seja o suficiente para nós. No nome de Jesus que nós oramos. Amém.